Olá, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, fala acerca de Jesus Cristo e a samaritana. A palavra diz que Cristo foi e se encontrou com uma mulher chamada samaritana. E eu quero lhe apresentar agora 4 atitudes para você conquistar a sua cura emocional. A primeira atitude é que você tem que aceitar que Deus muitas vezes não é como você imagina. Deus muitas vezes se apresenta como um inimigo. Sim, um inimigo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher era uma samaritana. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo era judeu. E a palavra do Senhor diz que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então, essa mulher chega ao poço que se localizava em Samaria, na cidade de Sicar, e lá está um judeu sentado e lhe pede água. Segundo passo, você tem que entender que Deus é o Deus que pede. Sim, Ele pede coisas para você. Ele nos pede coisas. Coisas muitas vezes materiais. As pessoas às vezes não entendem como é que Deus precisa de dinheiro. Por que Deus precisa daquilo ou de outra coisa lá? Deus nesse texto revela que ele pede água. Ele precisava de alguma coisa material dessa pessoa. Por isso que hoje muitas vezes nós pedimos ofertas, nós pedimos alimentos. Por quê? Porque na casa do Senhor, a palavra do Senhor diz que tem que ter alimento. Então você tem que entender isso. Deus é o Deus que pede, vai lhe pedir alguma coisa. E também você tem que entender que Ele é o Deus que manda que você peça. Porque Jesus pede água para essa samaritana. Ele pede água e pede que ela peça água também. E essa mulher acaba pedindo. Então você tem que entender isso. Deus é o Deus que quer que você peça. A palavra do Senhor diz: peça e receberás. A palavra do Senhor diz que é dando que se recebe. Terceiro passo, você tem que deixar a religiosidade, porque essa mulher começa a discutir com Deus, começa a argumentar com Deus que os samaritanos creem de uma forma, os judeus creem de outra. A questão da adoração, você tem que deixar a religiosidade, não importa se você é católico, se você é luterano, se você é assembleano, não importa. Religiosidade, a única religiosidade que Deus aceita é cuidar dos órfãos e das viúvas. Religiosidade muitas vezes só atrapalha. Você tem que crer nisso. Cristo começa a explicar para ela que ela crê, que os samaritanos criam numa coisa que eles não entendiam. Por quê? Porque os samaritanos surgiram quando o reino de Israel foi dividido no norte e sul. Então aí surgiram os samaritanos, que eram pessoas que adoravam a Deus e adoravam outras imagens. Então por isso que os judeus e os samaritanos não se davam bem. O judeu desprezava essas coisas. E o texto bíblico também condena a idolatria. A palavra do Senhor diz que por trás da imagem há demônio. Então, é condenado toda forma de imagem que é adorada, que é cultuada, a que se faz pedidos. Então, essa mulher, ela estava discutindo acerca de religiosidade. A religiosidade só atrapalha. Primeiro passo, então, você tem que aceitar que Deus muitas vezes se apresenta de forma diferente. Às vezes se apresenta de uma forma que lhe parece até que é um inimigo seu, mas Deus não é seu inimigo. Ele simplesmente quer o melhor para você. E você muitas vezes tem uma vida muito contrária à vontade do Senhor. Então ele se apresenta como um inimigo, mas ele não é seu inimigo. O segundo passo, Deus pede. Ele vai lhe pedir algo. E Ele pede para você pedir e você tem que pedir. Peça. Terceiro passo, deixe de lado a religiosidade. Deixe de lado essa religiosidade
eu só vou na igreja católica, eu só vou na igreja evangélica, eu só vou na igreja assembleiana. Isso só atrapalha. Igreja é uma só, igreja é uma só. As outras, o que nós chamamos, são ministérios. Mas a igreja é uma, que é o corpo de Cristo. E não é a casa ou o templo. Nós somos as pessoas, somos o corpo de Cristo. Essa é a igreja verdadeira. A igreja que cumpre, que faz a vontade do Senhor. Quarto e último passo. Quarto e última atitude para que você seja curado emocionalmente. Você tem que ser sincero. Sincero. Porque a palavra do Senhor diz que então, quando a mulher pediu água para Cristo, ele mandou que ela chamasse o seu marido. E ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: respondesse corretamente, porque já tivesse 5, e esse que vive agora contigo não é teu marido. Deus bota o dedo na ferida, e não é para te machucar, é para te curar. Certamente essa mulher, ela tinha vergonha da atual situação dela. A palavra de Deus diz que ela foi ao meio-dia buscar água. Ela foi num momento em que não tinha movimento no poço. Ela estava certamente envergonhada da situação dela. E lá ela se encontra com Cristo. O Deus que vem ao teu encontro, Deus que está te esperando. Talvez Ele esteja te esperando nesse poço de vergonha que você tem vivido. Mas Ele está ali para te abençoar. Ele está ali para se revelar. Ele está ali para te curar emocionalmente. E a palavra de Deus então diz que ela foi sincera, revela que ela foi sincera com Cristo. Você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero nos seus relacionamentos. Você ser sincero com seus pais, ser sinceros com os teus irmãos, com o teu marido, com a tua esposa, ser sincero. Se há mentira, há o mal. O mal só traz perda, o mal só traz morte, o mal só traz destruição. A verdade traz vida, a verdade liberta. Essa mulher foi sincera, sinceridade e mais sinceridade. Deus quer isso de você para ter um relacionamento verdadeiro, para te curar realmente. Seja sincero com você. Seja sincero com as pessoas que te amam, seja sincero com Deus e seja curado em nome de Jesus Cristo. Amém.